Então, pelo menos deu zoom, ficou quase a tela cheia já. Muito bem, mas eu acho que não parou a gravação, porque eu estou vendo gravar de novo. Enfim, vamos lá. Então, Ele continuou, o Natan continuou. Com relação à digestão e absorção de carboidratos. Os alimentos ricos em carboidratos na nossa dieta vão ter maior percentual de amido, lactose. A única fonte de obtenção de lactose são alimentos à base de leite, qualquer tipo de leite. Leite materno, leite de vaca, leite de cabra, leite de ovelha, todos eles contêm lactose, quase todos na mesma proporção. E os produtos derivados de laticínios, que a gente chama de leite, que são os laticínios, podem ou não conter lactose, porque vai depender do tipo de processamento que aquele alimento sofreu. Então, por exemplo, existem diferentes qualidades de queijo. Queijo branco é rico em lactose, porque ele é basicamente um produto da coagulação do leite integral com remoção de proteínas solúveis e aumento de caseína, que é aquela massa branca que a gente vê. Agora, os demais queijos amarelos, todos eles passam por um processo de cura, onde ocorre se coloca o queijo numa prensa, então há uma redução no conteúdo de líquido presente naquele queijo e uma concentração, tanto no teor de gordura quanto no teor de proteína. Como a lactose é solúvel em água, processos que passam por desidratação dos queijos, como ocorre no processo de cura, acabam por ter teores de lactose menor e quanto maior o tempo de cura e mais seco for o queijo, alguns queijos você nem consegue detectar a presença de lactose. Em produtos lácteos fermentados, também a quantidade de lactose é muito pequena, porque, justamente como o nome já sugere, ocorre um processo de fermentação do leite com o uso de bactérias, e essas bactérias consomem a lactose presente no leite, tá? Por que eu estou chamando a atenção para a questão disso? Porque esse é um outro alimento que tem sido altamente condenado, juntamente com os alimentos amiláceos, e isso tem provocado uma série de problemas de saúde na população, com supostas intolerâncias a glúten e supostas intolerâncias à lactose. Por que eu estou falando em supostas? Porque alguns testes clínicos, inclusive análises laboratoriais bioquímicas que têm sido realizadas, elas não são 100% garantidas, e muitas das vezes o indivíduo que não tem nenhum tipo de intolerância alimentar, ele passa a ter por uma mudança radical na sua dieta que vai lhe causar prejuízos nutricionais em várias outras instâncias. Então, ao longo disso, a gente vai comentar esse assunto. Com relação à celulose, como vocês bem sabem, é um polissacarídeo de glicose, assim como o amido. No entanto, o tipo de ligação entre as subunidades de glicose, os resíduos de glicose, é do tipo beta-1,4. E nós não possuímos celulase, ou seja, enzimas capazes de romper essa ligação, e por isso a celulose é um dos nossos maiores componentes fibrosos em termos de nutrientes na nossa alimentação, tá? E aí se vai verificar que a celulose consumida, ela deverá seguir por toda a luz do aparelho digestório, sofrendo nenhuma ou pouca digestão, porque mesmo as bactérias presentes na nossa microbiota não têm ação celulolítica e, portanto, as fibras elas saem mais ou menos íntegras. Mas a celulose não é o único polissacarídeo do tipo fibra presente em alimentos vegetais. A gente tem uma série de outros, eu já até comentei na aula, as arabinanas, galactomananas, mananas, etc. E tem muito inulina também, que é um polissacarídeo de frutose, principalmente alimentos como cebola e alho, que fazem bastante parte da nossa alimentação. Então, aqueles percentuais de fibras que eu apontei anteriormente, eles se concentram basicamente em alimentos vegetais e alimentos ricos nesses polissacarídeos ditos aqui. Alguns oligosacarídeos estão presentes e esses também são importantes para a formação de uma microbiota saudável. Muito bem, então aqui está mostrando a entrada desses alimentos e mostrando
no passo a passo quais as alterações que deverão ocorrer, e aqui aparece a palavra destrinas do amido. O que são destrinas do amido? Alguns livros diferem isso entre superiores e inferiores, e isso está associado ao tamanho dos oligosacarídeos que são formados por essa digestão parcial que ocorre durante o pouco tempo em que você tem um alimento sendo mastigado na boca, umedecido pela amilase salivar. Vale ressaltar que a amilase salivar está presente na região da cavidade oral e que o pH da cavidade oral está relacionado ao pH salivar, pode variar de 6 a 8, não indo muito além nem muito abaixo disso, então fica próximo da neutralidade, um pouquinho mais ácido, um pouquinho mais básico. E nessa faixa de pH, a amilase funciona muito bem. Ao engolir o alimento, junto à amilase salivar, vai associado ao alimento, e esse processo de digestão ele ainda continuará ou não no estômago, a depender do acesso do suco gástrico àquela partícula de alimento que caiu ali, tá? A partir do momento que o alimento já estiver bastante dissolvido por suco gástrico, a amilase salivar vai ser inativada e a partir daí, então, você só vai poder continuar digerindo com a neutralização desse suco gástrico pelo bicarbonato de sódio presente na secreção pancreática e pela ação da amilase pancreática, que está aqui mostrando, a alfa-amilase, que ela também vai continuar com uma atividade igual à da amilase salivar, ou seja, sobre ligações tipo alfa-1,4, na parte linear dessas destrinas que vieram, esses oligosacarídeos derivados da digestão do amido. Além disso, a gente vai ter, mesmo já com a ação da amilase salivar, a produção de isomaltose e maltose, que são disacarídeos de glicose, maltotriose, que é um trissacarídeo, ou seja, também um oligosacarídeo de 3 unidades. Tudo isso aqui é produto de digestão do amido, sendo que a lactose, a sacarose não vão sofrer digestão, porque a digestão só vai ocorrer no intestino, e a celulose, a gente já explicou sobre isso, não vai ser digerida hora nenhuma. Vai seguir incólume por aqui até ser excretada através das fezes. Então, aqui temos os disacarídeos e o trissacarídeo chegando, a gente vai ter nessa região já do intestino a digestão através dessas disacaridades. E tudo isso vai nos dar como produto final da digestão dos carboidratos, basicamente, esses 3 monossacarídeos aqui: glicose, frutose e galactose. Então, quando a gente, por isso que eu vivo corrigindo vocês, quando a gente se refere a açúcar no sangue, a gente incorre em erro quando não determina que açúcar que a gente está falando. Essas 3 moléculas são açúcares, os 3 são monossacarídeos, com a diferença que glicose e galactose são açúcares do tipo aldose e a frutose é uma cetose. Para cada uma delas há um transporte, sendo que a frutose ela é transportada no intestino através de um GLUT5, que também é capaz de transportar glicose, mas tem afinidade por frutose também, enquanto que a glicose e a galactose geralmente são absorvidas, em sua maioria, pela proteína de membrana chamada SGLT1, que é um cotransportador de sódio e glicose. Ou seja, a absorção na maior porção, na maior quantidade de glicose da dieta é dependente de sódio na dieta, o que não costuma ser muito problema, porque em todos os alimentos que a gente consome, tanto de origem animal quanto vegetal, há grande quantidade de sódio, ainda que você não faça adição, por exemplo, do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, à sua alimentação. Mas dificilmente alguém não faz uso, a não ser, claro, por recomendações médicas, quando há uma necessidade na redução da quantidade de sal consumido, sal de adição, principalmente em pessoas do tipo hipertenso. Muito bem. Então, por um ou por outro, os 3 monossacarídeos vão ser absorvidos para dentro da célula intestinal e de lá, então, vão ser transferidos para a circulação através de um outro transportador de glicose que permite a passagem desses 3 monossacarídeos, que é o GLUT2.
Os teores de sódio que vão para dentro do colonócito, do enterócito, vão ser controlados pela atividade da sódio-potássio ATPase, que é uma proteína que está na membrana do enterócito para fazer a regulação da saída desse sódio que foi absorvido, permanecendo alguma quantidade e botando também potássio para dentro. Então, aqui há uma necessidade também de teores regulares de potássio no sangue para poder ter a atividade adequada dessa proteína de transporte. Então, aqui é só um esqueminha mostrando isso mais detalhadamente. Aqui, ó, já aparecem as alfa-glicosidases. As alfa-glicosidases têm ação sobre oligosacarídeos de diferentes tamanhos, à exceção, principalmente, da maltose, que vai ser mais dependente da enzima maltase. Então, todos eles vão dar geração de glicose. A lactase vai atuar sobre a lactose, produzindo galactose e glicose, que são os dois monossacarídeos que a compõem, e a sacarose vai dar glicose e frutose. O transporte aqui a gente já falou sobre a GLUT2 e a protopotássio, sódio potássio ATPase. E aqui é só mostrando, em termos estruturais, as diferentes ligações, como eu comentei. Essa ligação é do tipo alfa-4 na amilose e a alfa-6 que está presente nas ramificações, que é a amilopectina, tá? Aqui você vai encontrar algumas vezes esse termo destrina alfa-limite. Por quê? Devido ao grande tamanho da enzima, para que ela consiga acessar essas ligações, ela tem que estar num determinado tamanho e conseguir atingir a região onde vai haver essa ligação. Então, isso é chamado de destrina limite, porque quando chega numa situação como essa, onde a gente tem uma parte linear e outra aqui, a alfa-amilase ela já não consegue mais atuar sobre essas ligações, sendo necessário que primeiro se rompa a ramificação para que depois, então, a gente forme, por exemplo, duas maltoses e consiga prosseguir com a digestão nessa situação. E aí eu falei de lactose, por quê? Por conta da questão que é real da intolerância à lactose. Existe uma corrente de pseudos médicos aí que defendem que o leite é um alimento extremamente nocivo, leite de outros animais, e que a gente, como os outros mamíferos, deveria abandonar de vez o consumo de leite e qualquer derivado de leite, porque faz mal justamente por conta da lactose. A verdade que vos digo é, leite realmente faz muito mal para todos aqueles que possuem alergia à proteína do leite de vaca. APLV, tem que falar devagarzinho para lembrar. Esta é uma alergia real, não é tão incomum assim, mas os sintomas observados à alergia à proteína leite de vaca são verificáveis geralmente em crianças muito pequenas, que ao fazerem o consumo de leite ou mesmo de produtos, de alimentos preparados com leite, por exemplo, bolo, apresentam todas aquelas reações características de processos alérgicos agudos, podendo inclusive chegar à gravidade, ter edema de glote, falta de ar, tosse, vermelhidão, coceira, isso tudo ocorre. E nessa situação, a intervenção tem que ser muito rápida e essa pessoa é proibida de tomar leite de vaca. Não necessariamente a pessoa com alergia à proteína leite de vaca poderá ser proibida de tomar outros tipos de leite. Existe um risco, mas como o componente antigênico é associado à sequência de aminoácidos presentes no leite de vaca, não necessariamente outras espécies animais vão ter a mesma sequência. Infelizmente, em caso de alergia disso ou de qualquer outra coisa, só é possível verificar hoje através de experimentação, ou seja, você dá um alimento para a criança e verifica se ela teve ou não. Se há casos na família já de alergia a determinado alimento, é muito importante que se instrua os pais que verifiquem e evitem ao máximo ou tomem todos os cuidados necessários quando forem fazer a introdução de alimentos recém-nascidos, pois isso pode passar de forma hereditária. Com relação à lactose, também existe uma questão, um componente genético forte,
E é fato que existe um número não muito insignificante, um número até grande, de pessoas intolerantes à lactose em todo o mundo, mais pronunciadamente em pessoas do Extremo Oriente, ou seja, japoneses, tailandeses, taiwaneses, pessoal da Indonésia, coisas bem lá para o Extremo Oriente, menos para, por exemplo, árabes. Povos árabes não têm muita intolerância à lactose, até porque o leite é base da alimentação deles. Então, em algum momento, ao longo dos milênios, que essas populações são muito antigas, são todas populações milenares, houve alguma coisa onde talvez a própria alimentação fez uma pressão evolutiva, onde os árabes foram menos afetados e talvez até por várias questões as pessoas do Extremo Oriente ficaram mais afetadas com a intolerância à lactose. E o que ocorre nesse caso genético de intolerância à lactose? A pessoa pode ter uma completa ausência de lactase ou ter metade da quantidade de lactase produzida por outros indivíduos. Quando a pessoa apresenta total ausência de lactase, ela é completamente intolerante a leite e derivados. Quantidades muito pequenas de lactose presente em qualquer tipo de alimento vão levar essa pessoa a uma reação de intolerância, não agora de alergia. Isso vai provocar náuseas, não deve provocar vômitos, mas com certeza provocam diarreia, cólicas, devido à produção aumentada de gases, pois, como eu disse lá na frente, quando há sobra de qualquer nutriente no espaço dentro da luz do intestino, as bactérias lá presentes na microbiota fazem processo fermentativo, porque boa parte delas trabalha em anaerobiose e produzem diversos metabólitos, entre eles CO2, aumentando a produção de gases, produzem ácidos orgânicos de cadeia curta, aqui está mostrando o ácido acético como o principal deles, mas podem fazer também de 3 carbonos, como piruvato, como lactato, como propiônico, butírico, etc. E isso tudo vai levar a uma acidificação das fezes, então há uma redução do pH das fezes, que pode ser medido e é medido por exames de fezes, e vai levar a uma diarreia bastante pronunciada, uma diarreia aquosa, até pela presença desse tanto de metabólitos solúveis em água ali, o que pode cursar com uma desidratação, o que é muito grave, principalmente em crianças com menos de um ano de idade. Então, aqui só para comparar, aqui nós temos 3 disacarídeos, 2 da nossa dieta. Normalmente, a lactose e a sacarose, com suas respectivas estruturas. Aqui a gente tem a glicose e a galactose, aqui a frutose, vocês veem que é mais diferente, e o tipo de ligação que tem para cada uma, você vê que são ligações bem diferentes e bem específicas, tá? A trealose, ela aparece em diversos componentes vegetais, mas o que diz respeito ao seu caráter nutricional é dito insignificante. Então, todo alimento é igual? Não. O mesmo tipo de alimento preparado de uma forma diferente é igual? Não. E isso se aplica para qualquer tipo de alimento. Com relação especificamente a carboidratos, nós temos que ter muita atenção, principalmente por conta dessas questões associadas a dietas da moda. E ainda a dietas extremamente restritivas, sem uma base médica aprofundada cientificamente para garantir que se deve reduzir ou, pior ainda, remover determinado alimento da dieta. E aí, alimento, eu não estou falando do carboidrato, eu estou falando do pão, do macarrão, eu estou falando do leite, eu estou falando do iogurte, eu estou falando do peixe, disso, daquilo outro, tá? Muito bem. Desculpe. Um dos grandes problemas que tem-se hoje, ainda tem hoje, mais notadamente na América do Norte e menos na América Central e do Sul, dadas as diferenças que nós temos em dietas, está associado, por exemplo, ao xarope de alta frutose. O que é isso?
Ele é obtido a partir de alimentos amiláceos, porque nessas regiões da América do Norte, ao contrário de nós, temos condições propícias para o plantio de cana-de-açúcar, que é o principal produto vegetal de onde se extrai sacarose nas Américas. Inclusive, a gente exporta essa sacarose. Então, nessa sacarose tem glicose e frutose em proporções iguais. O xarope de alta frutose, ele é obtido de outros tipos de processamento, e ele contém, como o próprio nome já sugere, quantidades maiores de frutose do que em relação à glicose. E se verificou que essa proporção aumentada de frutose interfere, entre outras coisas, no próprio metabolismo da glicose e dos glicídios como modo geral. E isso acaba por interferir na ação hormonal. Então, já de algum tempo, os órgãos americanos, principalmente nos Estados Unidos, de controle dos alimentos, que seria correspondente à nossa Anvisa, lá é o FDA, Food and Drug Administration, eles têm limitado o uso desse componente, que é muito comum no preparo de outros alimentos industrializados. E por que disso? Verificou-se que havia não só relação direta com os aumentos de casos de obesidade, mas também com o aumento de casos de diabetes mellitus tipo 2, não necessariamente ligado à obesidade. Então, até pessoas com peso e altura considerados ideais estavam apresentando a diabetes, e houve uma suspeita muito grande com relação a isso. Então, vocês vejam, uma diferença de percentual não tão grande assim, parece ter uma influência maior na alteração do metabolismo normal de um organismo, né? Mas também, óbvio, tem muito a ver com a quantidade, né? Então, quantidades de sacarose ou mesmo de xarope de alta frutose em quantidades pequenas, com consumo baixo de substâncias açucaradas, doces, né? Não tem um impacto tão grande assim sobre essas questões de distúrbios, como eu estou falando, tanto obesidade quanto diabetes mellitus. O aumento de qualquer alimento vai acabar provocando processos de obesidade, mas processos de diabetes muitas vezes não são, de novo, diretamente associados à obesidade. Podem ser experimentar mesmo em pessoas sem estarem acima do peso, tá? Então, a própria Organização Mundial de Saúde se meteu nessa questão da dieta e fez uma instrução com relação a esses tipos de açúcares, ou seja, esses açúcares que conferem paladar doce aos alimentos, para que eles não fossem superiores a 10% da sua ingestão diária calórica. Ou seja, numa dieta básica de 2.000 calorias, seria o equivalente a comer 200 calorias de alguma coisa doce. Um pedaço de barra de chocolate, não é uma barra de chocolate inteira, uns 2, 3, 4 brigadeiros, dependendo do tamanho do brigadeiro. É possível? É. E por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que têm uma necessidade de comer doces, um pedaço de goiabada, qualquer coisa durante o seu dia, porque elas se sentem não só mais felizes, mas mais satisfeitas, e isso é importante sempre quando se fala em relação à alimentação, elas não conseguem se ver livre. Muito pior do que comer o docinho um pouquinho por dia é fazer a substituição de açúcar, tipo sacarose, por edulcorantes artificiais, ou seja, os adoçantes, de todo e qualquer tipo. Não há nenhum adoçante que traga benefícios nutricionais para o indivíduo, em nenhuma parte do mundo. E hoje a gente tem ainda um uso muito comum, principalmente junto a produtos diet, que justamente seriam para reduzir a ingesta de carboidratos, refrigerantes, balas, biscoitos, chocolates, etc., onde ocorre essa substituição do açúcar por edulcorantes tais como aspartame, sucralose, ciclamato sódico, sacarina sódica. E, no mínimo, há um impacto direto sobre, de novo, a microbiota intestinal. E esse impacto não é, de forma alguma, desprezível. Pessoas que têm uma grande ansiedade por removerem doces na sua dieta, muitas vezes fazem o contrário.
já que o produto dietético tem um valor calórico menor, em vez de comer meia barrinha de um chocolate pequeno, come 2 barras de um chocolate diet, e isso faz com que o consumo de edulcorante seja aumentado. O impacto é observável, gerando disbiose e muitas vezes gerando, inclusive, problemas de obesidade e de diabetes mellitus, tá? Então, a recomendação saudável é nunca use adoçante. Ou usa-se pouco açúcar, se consome pouco açúcar do tipo sacarose, ou simplesmente elimina-se a sacarose de adição da sua dieta. Então, se faz uso de café, pessoas no Brasil tomam muito café. Se não é possível tomar o café com açúcar, reduz o açúcar. Usava 3 colheres, usa 1. Ou então, de preferência, tire o açúcar do seu café. Suco de fruta, Seria, tire. Diga. assim, o stevia também entra nesse rol? Também. Stevia é outra porcaria. Essa história de que é natural tem E o levado muita xilitol? gente no hospital. E o Também xilitol? não. Também não. Disse aí o dentista preocupado com as cáries. De novo, o problema associado à cárie também é uma questão de microbiota. E tudo que eu apliquei para falar para microbiota intestinal também é válido para microbiota oral. Pois o único problema de consumo de açúcar associado à cárie é consumo elevado de alimentos doces e a não escovação dos dentes após o consumo de açúcar. Você, como Isso eu dentista, pode me concordo, confirmar isso, né? Você pode comer o doce que for, plenamente. acabou de comer, usou uma pasta de dente com flúor, flúor é bactericida. Então, qualquer micro-organismo que tenha se assanhado na sua boca e comece a proliferar, que possa fazer o surgimento da cárie, ele vai ser eliminado com a simples escovação. Se está no ambiente externo, se não tem escova de dente, no mínimo que se faça um enxágue da boca, bochechando com água diversas vezes para remover aqueles resíduos que possam ter ficado ainda aderidos à cavidade oral como um todo. Tá certo, dentista? Tá certíssimo, para poder restabelecer esse pH. Exatamente, exatamente. Eu espero que vocês tenham falado sobre isso quando falaram de cavidade oral. Não houve muita discussão sobre essa questão, mas foi bom você Na ter PUT da ressaltado. gente foi bastante explorado isso daí, viu? Claro, você estava lá e é dentista, tinha que puxar a brasa para sua sardinha, né? Faz parte. Muito bem. E aí chegamos às questões das fibras. Por que eu estou batendo muito, muito nisso? Porque hoje, notadamente, em todos os estudos do Food Nutrition, Science of Nutrition, aqui e acolá, na Europa, no Brasil, todas as Américas, na China, na Índia, nos Estados Unidos, no Canadá, etc., etc., não há mais quem discorde da importância das fibras na dieta. E por isso a recomendação nutricional, por todo mundo, ela sempre fala: descasque mais, desembrulhe menos, né? Quando você faz a opção por um alimento mais rápido, e o que é um alimento mais rápido? São os famosos ultraprocessados, e você deixa de consumir as quantidades indicadas em todos os países de vegetais, quais? Frutas, verduras e legumes, não importa qual, você tem uma redução absurda nas quantidades de fibras dietéticas ingeridas. E isso, de novo, impacta absurdamente na microbiota. E a disbiose também é reconhecidamente por toda a comunidade científica como um dos maiores problemas relacionados não somente a problemas digestórios, mas também a toda espécie de outros problemas que não pareciam diretamente relacionados, como, por exemplo, alguns tipos de doença autoimune, distúrbios neurológicos, cânceres, etc, etc, etc. Então, a cada dia se descobrem mais e mais coisas, tá? Então, a fibra é essa, como definição, essa mistura de carboidratos não digeríveis. Aí, veja,
que eu já falei, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. O amido não é considerado fibra, então, quando a gente faz aquela conta de 25 a 35 gramas por dia de fibra, a gente não inclui nada relacionado ao amido. E lignina. Por que lignina está separada aqui da questão do carboidrato? Porque lignina não é um carboidrato, tá? É um polímero que está presente nas plantas, principalmente nas plantas lenhosas. A gente não come casca de árvore diretamente, mas a gente come alguns talos, né? Quando você come agrião, quando você come rúcula, quando você come uma série de outros. E nessas regiões mais resistentes das plantas, há uma quantidade ainda que pequena, de lignina. Essa lignina não tem nenhum processo digestivo e ela acaba entrando como fibra também, tá? Em termos, então, de composição nutricional, se faz essa diferenciação entre fibras solúveis e insolúveis. Aqui se incluem as pectinas, para vocês entenderem da importância dos verduras. Ela é mais observável, por exemplo, em alimentos cítricos e nas frutas de um modo geral, tá? Mas aquela casca branca, aquelas fibrinhas brancas que a gente observa na tangerina, na laranja, frutas como essa, aquilo ali é pura pectina, então aquilo é uma fibra solúvel bastante interessante. Gomas e mucilagens estão presentes, dispersos em várias plantas, então também a gente não tem. São aquelas outras polissacarídeos que eu estava falando, as arabinanas, galactamananas e por aí vai. E algumas hemiceluloses, que são arrumações diferentes de celulose. A aveia integral, os legumes, de modo geral, a fibra da soja e algumas frutas possuem essas fibras solúveis. Temos, então, as insolúveis, alguns outros tipos, que a hemicelulose é um grupo grande, né, diversas composições dentro da celulose. A própria celulose e a lignina são essas consideradas insolúveis. As fibras solúveis, por que é importante fazer essa diferenciação? Porque fibras solúveis, elas estão associadas, por exemplo, a estudos já verificados e reverificados para tratamento de hipercolesterolemia, ou seja, quando a pessoa tem aumentado seu colesterol total e ou seu LDL colesterol. E isso por quê? Porque essas fibras solúveis, elas ajudam a reduzir a absorção de gordura das dietas. De novo, isso não é uma propriedade exclusiva da aveia. Se a pessoa não gosta de aveia, ela pode fazer o consumo dessas outras coisas também ricas em celulose e obter o mesmo tipo de benefício, tá? Já as fibras insolúveis, elas são importantes para dar consistência das fezes, ok? E aqui solúvel e insolúvel em água, né, gente? Lembrar que essas solúveis, elas promovem, as que não são digeridas, elas promovem a hidratação das fezes, e essas aqui promovem a solidificação das fezes. E por isso que a gente verifica, por exemplo, em recém-nascidos que estão em amamentação exclusiva, que eles ainda apresentam as fezes bastante amolecidas. Por quê? Porque não há fibras no leite materno, tá? Aliás, não há fibra presente em leite algum, a não ser que ela seja adicionada. Algumas formulações para bebês à base de leite, tipo NAN, Nanon, Nestogen, essas coisas que quando a pessoa não pode amamentar, por qualquer razão, ela faz artifício disso, fala, é leite em pó para bebês. Na verdade, aquilo é um preparado à base de leite e alguns desses preparados contêm na sua composição fibras. Então, é muito comum, quando a criança sai da amamentação materna e passa a fazer aleitamento artificial, que se verifique problemas de constipação nessas crianças. Por quê? Porque o intestino ainda não está maduro o suficiente para conseguir adequar a absorção de água das fezes, o que torna as fezes endurecidas, e isso prejudica o movimento peristáltico, fazendo com que as crianças tenham muita dificuldade de evacuação. Obviamente, isso acaba levando a processos fermentativos na pouca microbiota que a criança tem e produção de gases. Então, a gente vai verificar essas crianças com muita cólica e constipação. E isso não é só um problema
para os pais que não conseguem dormir, porque a criança fica muito irritada, porque ela sente dor, mas, obviamente, é um problema muito grande para o indivíduo, né, que vai ter uma alteração de microbiota desde essa época, e isso pode continuar assim e influenciar nos seus padrões de alimentação quando ele for ficando mais velho e permanecer até a vida adulta, tá? Então, por isso que é tão importante pediatria e se estuda tanto em pediatria a questão da alimentação e a introdução de alimentos em crianças. Sim, então os efeitos na saúde aqui estão gerais, ocorre uma redução da constipação quando faz uso de fibras solúveis, e a constipação é um problema principalmente em adultos, porque pode propiciar a formação de hemorroidas, que são aqueles vasos dilatados na região perianal. Isso causa muita dor, pode causar sangramentos. Vai levar também pode levar um amolecimento das fezes, dependendo do que se coma, se faz um consumo muito grande de gorduras com pouca fibra, e aí isso leva tipo uma esteatorreia. Essa presença dessas fibras, principalmente das insolúveis, então, como eu disse, facilita o peristaltismo, então aumenta a motilidade intestinal, mas tem que ser uma coisa equilibrada, não pode ser só solúvel nem só insolúvel. Diminui a absorção de gorduras de um modo geral e, consequentemente, de colesterol. Também é de se ter um cuidado, que há pessoas que falam, eu tenho que comer muita fibra. Aí, ao invés de comer 25 gramas por dia, a mulher vai lá e come 100 gramas por dia. Vai ter todo tipo de problema, entre eles uma redução tão absurda da gordura, que isso vai prejudicar a absorção de todos os componentes lipossolúveis que são necessários à sua nutrição adequada, entre eles as vitaminas lipossolúveis e outros compostos que vêm em alimentos de origem vegetal, que são necessários para a gente, inclusive a absorção de alguns compostos vegetais ricos em metais e ametais importantes para a nossa nutrição, tá? Então, nem de mais nem de menos, tem que ser o que está feito de acordo com a prescrição dietética para aquele paciente. Então, um benefício seria isso da perda fecal do colesterol, que uma vez que ele fique aprisionado nesse conteúdo fibroso, ele vai ser eliminado junto com as fezes. Dá um retardo de esvaziamento gástrico, qual a importância disso? Entre outras coisas, aumentar a sensação de saciedade, né? Isso é mais pronunciado em fibras solúveis, que, como eu disse a vocês, elas são hidratáveis, então uma fibra solúvel, ela incha literalmente no estômago. Então você tem a sensação que já atingiu sua plenitude de uma refeição, e isso é observável quando você tem essa dieta equilibrada. É muito comum pessoas que têm uma dieta muito errada, que vão ao nutricionista e passam a comer adequadamente, elas se surpreendam que, comendo às vezes quantidades menores de alimento, um alimento rico em verduras, legumes, etc., elas se sintam mais saciadas com quantidades menores do que elas comeriam, por exemplo, sei lá, de um miojo com nuggets, né? Comer um prato inteiro de miojo com 10 nuggets e depois passa a comer um prato razoável de arroz, feijão, um bife e uma salada, e antes de terminar o prato, que é obrigatório comer, ela já está se sentindo saciada. Então, um dos motivadores disso é justamente a presença dessas fibras na alimentação. Esse retardo do esvaziamento gástrico também é muito importante para o controle da glicemia, porque ainda que essas fibras não impeçam a absorção de glicose, elas retardam a velocidade de absorção da glicose pelo intestino. Qual a importância disso? O aumento da glicemia vai influenciar diretamente na liberação de insulina pelo pâncreas. Então, se a gente tem uma absorção rápida de glicose, a gente tem picos de insulina, e isso vai causar, vocês vão estudar isso mais a fundo na Morfo 4, mas isso vai causar uma série de distúrbios hormonais que, tendo ocorrido em repetidas e repetidas vezes, pode gerar, novamente, problemas graves, como a ocorrência de diabetes tipo 2, tá? E é isso que se refere essa última questão aqui de diminuir a concentração sanguínea da glicose pós-prandial. Então, de novo,
comer um doce após uma refeição rica em fibras é muito diferente de você comer um doce e ponto final, ou comer um doce com um alimento ultraprocessado. Porque os picos de insulina relacionados aos picos de glicemia serão completamente diferentes. A distribuição da glicemia pelas células, a ação da insulina sobre o seu organismo vai ser completamente diferenciada a depender dessa qualidade da sua alimentação. Bom, então aqui é só dando mais detalhes estruturais, que eu já falei, mas aqui tem as figuras, depois eu vou mandar para vocês esse slide, né? Só mostrando as questões dos homopolissacarídeos. Aqui a gente podia representar só a amilose, e aqui a amilose com uma porção de amilopectina. Se a gente tem um amido processado, de novo, passou por algum tipo de tratamento industrial, ou mesmo por um tipo de cozimento específico, a gente pode variar, por exemplo, os teores de amilose e de amilopectina. E isso faz diferença, porque a velocidade da digestão da amilose é muito maior do que da amilose contendo amilopectina, tá? Inclusive pela própria disponibilidade e quantidade de enzimas relacionadas à digestão da ligação alfa-4 e da ligação alfa-1,6. Os heteropolissacarídeos, eles também estão na dieta, mas a gente vai encontrar isso daqui, mais notadamente nesses polissacarídeos vegetais, que são correspondentes às fibras. Então, aqui é uma tabelinha mostrando essas questões que eu já falei, descrevendo os tipos de polissacarídeos, os tamanhos que eles têm, né? Onde você encontra e quais são suas funções nos seus locais de origem. Vale lembrar sempre que o glicogênio tem uma estrutura muito similar à do amido, só que o glicogênio é de origem animal. Então, sim, nós temos na nossa dieta algum consumo de glicogênio quando fazemos consumo de alimentos de origem animal, mais notadamente de carnes. E a diferença direta entre o amido e o glicogênio está quanto ao número de ramificações. Então, as ramificações no amido eles ocorrem a cada 24 a 30 unidades de glicose na amilose, enquanto as ramificações no glicogênio, na porção linear, só vão ocorrer a cada 8 ou 12. Isso faz com que esse glicogênio seja muito mais ramificado e, portanto, o padrão de digestão associado à velocidade também é diferenciado, tá? Mas as enzimas que digerem o amido também serão as mesmas enzimas que digerem o glicogênio. Lembrando que, em termos nutricionais, isso vai ser desprezível em dieta vegetariana, porque não vai ter consumo de glicogênio, mas mesmo naqueles que fazem uma dieta onívora, a quantidade de glicogênio consumido vai ser baixa, tá? Não é desprezível, mas é baixa. A celulose, a gente já comentou. Aqui vale ressaltar a quitina. Quitina também é um polissacarídeo, onde a unidade é um açúcar modificado, com nitrogênio e acetil, tem um tipo de ligação igual à da celulose, então a estruturação é parecida, e geralmente os açúcares que têm ligações do tipo beta são açúcares mais estruturais, não é obrigatoriamente isso, porque a gente tem outros que são estruturais e não apresentam isso, mas isso ocorre muito em açúcares estruturais, porque isso lhe dá uma característica de menor solubilidade em água. Então, eles servem tanto para a organização e uma certa rigidez nos tecidos de origem, mas também lhe dá um poder de desidratação maior, tá? Então, dá uma certa impermeabilização no tecido, que é importante para o organismo onde ele está presente. A celulose a gente encontra nos vegetais, em algumas espécies de fungos. A quitina a gente vai encontrar em animais tipo insetos e aracnídeos. Aí você poderia dizer, mas eu não como quitina. Na verdade, a gente sabe que alimentos industrializados são ricos em resíduos, principalmente de baratas, mas não é uma quantidade que a gente possa considerar em termos nutricionais, mas se fosse, seria equivalente a uma fibra dietética, mas é muito comum, principalmente em regiões aqui no Brasil, no Nordeste,
onde se faz o consumo de camarão com casca. Lembrar que camarão é um crustáceo, e quando você come a casca do camarão, sim, você está fazendo o consumo aumentado de fibras, tem que contar na sua dieta as fibras do camarão com casca. Se você descasca, acabou o teor de fibra desse camarão, tá? E se você ficar mordendo a pata do caranguejo e comer junto o que está lá, que é difícil, mas acontece, também vai ter lá mais um tanto de fibra na sua alimentação, tá? Aqui, com termos de dieta, não tem mais nada a acrescentar. Pronto. Então, com relação à amida glicogênio, aqui a gente só pode ver, a gente consegue ver, então, como é diferente a utilização e a localização disso nos alimentos. Aqui a gente tem uma célula vegetal e aqui abaixo a gente tem uma célula de hepatócito. Aqui, essas duas bolas que a gente está vendo aqui, são grânulos de amido dentro de uma célula vegetal. Repare que ao redor desses grânulos de amido existe uma delimitação. Essa delimitação é dada pelo amiloplasto. Lembrando que o amido é mais encontrado em vegetais do tipo tuberosa, ou seja, em raízes, e também em todos os cereais, que são grãos, ou seja, são sementes. Nesses dois, eles vão estar prestando a armazenamento de reserva de glicose, mas a organização onde ele está localizado na célula vegetal faz toda a diferença com relação a como vai ser a digestão desse amido, tá? Então, ela não é igual. Por que se faz recomendação, por exemplo, de se utilizar grãos integrais? Porque nesses grãos integrais você vai ter um outro componente de fibra, inclusive a própria lignina, que a gente já comentou, e esses tipos de celulose, hemicelulose, que não são digeríveis. Então, você aumenta muito o teor de fibras quando faz consumo de um alimento integral, e quando o arroz, por exemplo, é descascado, ou qualquer outra fibra descascada, ela vai ter uma redução nesse teor de fibras. E com relação aqui ao glicogênio, a gente vê que são esses pontinhos pretos que tem aqui. É interessante a gente notar que eles têm um diâmetro muito próximo e eles estão dispersos no citoplasma da célula, ou seja, não tem, como ocorre na célula vegetal, uma estrutura separada para armazenamento desse polissacarídeo. Essa estrutura aqui, que a gente chama de amiloplasto, ela não existe, não tem um glicogênioplasto. Tem esse amido, que ele vai se constituir ao redor de uma proteína que se chama glicogenina, e essa glicogenina tem um limite de tamanho, por isso que a gente não vê aumentar muito, a gente vai ter uns grânulos maiores e menores. Obviamente, quando há a quebra desse glicogênio, a gente vai vendo o diâmetro desaparecendo, né? E após a refeição, a gente vai ver novamente esses grânulos se preencherem, tá? E aqui, só para vocês terem ideia aqui da organização, para você ver aonde está a glicose, por exemplo, na estruturação da celulose. Ao redor das fibras de celulose montadas, a gente ainda tem a hemicelulose, que é totalmente indigerível, assim como a celulose, e a lignina. E isso tudo se estrutura principalmente na parede celular dos vegetais. E aqui, essa imagem, ela diz respeito à questão do processamento do alimento, tá? Amido cru não costuma ser consumido. A única ocasião que se faz consumo de amido cru é em situação terapêutica, que é indicado, por exemplo, para alguns tipos de glicogenose. E uma outra situação que a gente come amido cru em quantidades muitíssimo pequenas é quando ele é utilizado como excipiente de medicamentos. Então, alguns medicamentos na forma oral, em comprimidos, podem utilizar como recipiente o amido. Esse amido prensado, obviamente, é cru, então ele vai ser digerido sim, mas vai ser digerido de uma forma mais lenta. Por quê? Quando você tem a extração do amido na forma de farinha, boa parte deles vem dentro desses grânulos de amido que eu mostrei a vocês. Então, ao redor, nesses amiloplastos, ainda existe uma limitação, que é
de uma membrana constituída por proteínas, por lipídios, etc., que deverá ser digerida para que posteriormente você possa começar a digestão do amido. Esse amido dentro do grânulo está extremamente empacotado e organizado estruturalmente. Então, o conteúdo de água aqui dentro, ele é muito pequeno. Quando a gente procede com o cozimento do alimento, por exemplo, vai fazer um mingau, pega a farinha, coloca em leite e começa a fazer o aquecimento, o aquecimento vai promover a destruturação interna, fazendo com que esse grano do amido que está aqui dentro, das moléculas de água que estão associadas a ele, fazendo com que esse grânulo se rompa. E uma vez rompido, então você vai facilitar, primeiro, a hidratação e a desnaturação dessas moléculas de amido que estão lá dentro. Então, aqui está a representação de um amido já desestruturado, com a água dentro da estrutura, em locais que normalmente não haveria isso. E esse processo de cozimento do amido a gente chama de gelatinização, porque isso é verificável. Não que se torne uma gelatina, mas o aspecto do alimento ele vai ser alterado. Quando você tenta dissolver amido para fazer um pirão, que se faz muito aqui, com farinha de mandioca. Se você joga a farinha de mandioca em água, você não vê ela se misturar. Você pode mexer o quanto quiser, você não consegue solubilizar. Porém, com o aquecimento, a gente vê aquela consistência ficar aumentada, e aí você vê que a água ela fica aderida aos grãos de amido. Por quê? Porque esse processo ocorreu. Esse amido gelatinizado, ele é muito mais facilmente digerível, porque fica mais acessível e a água já está presente lá, fica mais acessível às enzimas, tá? Então, esse processo ocorre toda vez que há aquecimento, principalmente aquecimento sob água, né, na presença de água, processo de gelatinização. Presença de água. Oi? Alguém abriu um áudio aí, tá dando retorno. Diga, João. Professora, boa noite, primeiramente. Boa noite, querido. Eu queria saber, com relação a esse processo do amido, esse amido que passou por esse processo de gelatinização, ele é mais absorvível do que o amido em pó, aquele comercial? O amido em pó comercial, você não vai comer ele cru de qualquer forma, correto? A não ser nas situações que eu te falei, uma situação terapêutica. A pessoa que tem, por exemplo, a hipoglicemia, causada, por exemplo, por uma glicogenólise, é recomendado que ela faça consumo de amido cru, o que deve ser bastante ruim de fazer, porque, como eu disse, amido cru não dissolve em água, não dissolve em nada. Então, você vai misturar, vai ficar uma água cheia de pó, ou um leite cheio de pó, seja o que for, e você vai tomar aquilo, e aí isso vai ter uma digestão muito lenta, porque nessa situação de amido cru, você não tem ele está compactado, então você tem que ter vários outros processos digestivos de outros componentes antes de chegar sequer ao amido. E esse processo de desnaturação e umidificação vai ocorrer de forma muito lenta, tá? Então, todo o amido que a gente consome cozido de alguma forma, ou cozido, ou frito, ou assado. E nesses processos todos de cozimento, de assar no forno, assar na lenha, todos eles, de fritar com gordura, todos eles vão alterar as características desse amido, podendo aumentar a absorção ou diminuir. E isso está diretamente relacionado com os processos de digestão. Dos processos de tratamento de amido, aquele que vai aumentar a sua digestibilidade, eu incluo aí esses cozimentos, seja à base de água, seja à base de leite, tá? Que é isso que eu estou explicando. Porque um amido gelatinizado, ele é bem mais digerível do que um amido não gelatinizado. Então, por exemplo, se ao invés de você pegar uma batata e cozinhar, uma batata cozida vai passar por esse processo que eu estou mostrando aqui. Uma batata frita diretamente em óleo, ela vai ter arrebentado os seus grãos, vai ter uma desestruturação, mas ao mesmo tempo ela está desidratada. E não por acaso, o índice glicêmico de batata cozida é de 100% e o de batata frita é de 70%.
Ou seja, comendo a mesma quantidade de batata, só que uma cozida e uma frita, além de você ter a presença de gordura, que retarda a absorção da glicose, o processo de digestão é mais lentificado pela presença da gordura e pela desidratação do amido que está naquela batata. Entendeu? Entendeu, João? Sim, professor. Eu achava que a senhora já tinha dado seguimento na explicação. Entendi, sim, obrigado. Nada. E aqui, vocês estão vendo que a temperatura em que ocorre esse processo ela é bastante variável, por quê? Vai depender da origem do amido. Como eu disse agora. Se for batata mesmo, se for uma batata inglesa, ou se for uma batata doce, ou se for um aipim, uma mandioca, ou se for cará, ou se for arroz, centeio, cevada, etc., cada um vai apresentar uma temperatura de gelatinização. Por quê? Porque a estruturação do grânulo de amido e o tipo de célula onde ele está inserido é diferenciado, tá? E aí nós chegamos à questão da fibra não fibra. O que significa isso? Exibe um comportamento de fibra, mas não é classicamente definido como fibra. E o que se refere isso? Ao amido resistente. Vocês vão encontrar na literatura em português como AR e em inglês como SR, porque amido em inglês é starch. Então seria starch resistant ou amido resistente, tá? No geral, dependendo da fonte, a amilose pode representar de 5 a 40% do teor total de amido e a amilopectina de 60 a 95%. Então, de novo, por que essas fontes amiláceas elas não conferem o mesmo sabor? Bom, além da presença de outros compostos que vão conferir sabor no alimento integral, esses teores também vão dar diferença no sabor, porque dá diferença na hidratação, enfim, grau de compactação, etc. Tá? A quantidade de amilose presente no alimento é que vai dar a medida da digestibilidade do amido. Ou seja, quanto maior for o teor de amilose, mais digerível vai ser aquele alimento em termos de amido, tá? Quanto menor o teor de amilose, ou seja, maior o teor de amilopectina, menos digerível ele vai ser. O que não quer dizer que ele é indigerível totalmente, mas ele vai ser menos digerível. E aí, de novo, o alimento amiláceo, ele poderá ter um índice glicêmico alto ou baixo, a depender da sua qualidade e de sua forma de preparo, tá? Então, em termos dessa medida de digestibilidade, o que significa isso? O quão você, humano, é capaz de digerir aquilo e gerar substratos transportáveis pelo seu sistema de transporte no intestino, ok? Essa é a medida de digestibilidade, que está associada ao quanto ele é digerível até ele virar uma unidade absorvível. Você tem um amido rapidamente digerido, esse é de alto índice glicêmico, o de digestão lenta, que já tem um índice glicêmico médio, aqui eu posso enquadrar a batata frita e a batata cozida, como eu estava falando, e o amido resistente. O amido resistente é aquele que não é digerido, tá? Então, todo alimento de origem amilácea tem um certo componente de amido resistente. Por que eu estou frisando tanto isso, dando aula para medicina? Porque isso faz toda a diferença na hora da composição da dieta. O amido resistente é uma fibra solúvel e, portanto, ele tem capacidade de ligação de água, mas retém menos água que as formas digeríveis de amido, por essas razões que eu já te expliquei. As fibras, quer dizer, esse amido resistente, ele vai apresentar uma função fisiológica semelhante da fibra dietética. E isso, obviamente, todos aqueles benefícios que eu relacionei com as fibras se aplicam ao amido resistente, com a seguinte diferença. Com relação ao amido resistente, já se verificou que há uma produção melhorada
melhorada na questão da fermentação microbiana. O que significa isso? Que há uma preferência alimentar dos micro-organismos benéficos da nossa microbiota por amido resistente em relação a outros componentes fibrosos da alimentação. Tá? Então, aqui, ó, a gente pode ver umas microscopias eletrônicas que ilustram bastante isso que eu estava falando, né? Um alimento com alto teor de amido resistente está extremamente organizado. Você prepara o alimento, depois você faz a microscopia eletrônica dos grânulos de amido e verifica que os grânulos eles permanecem bastante íntegros. Está vendo a superfície bem lisa? Então, é muito mais difícil você conseguir fazer a digestão disso aqui, tá? Enquanto que aqueles que têm um baixo teor de amido resistente, eles já apresentam perfurações, ranhuras. Então, isso permite a entrada de água e, consequentemente, permite a entrada de enzimas que possam atuar sobre os componentes que formam o grânulo do amido e sobre o amido em si que está aqui dentro, tá? Eu posso transformar um amido resistente num alimento com baixo teor de amido resistente por preparo. Tá? Então, por isso, a ciência da nutrição ela é tão importante, que ela não vai envolver só qual é a composição bromatológica do alimento, ou seja, quanto tem disso ou daquilo, mas ela também vai direcionar para que tipo de técnica, que eu chamo técnica dietética, que tipo de técnica de preparo vai fazer com que você tenha mais isso ou mais aquilo, a dependendo da necessidade. Porque você pode ter pessoas, como acontece, com baixo peso, e elas precisam ganhar peso, elas precisam ganhar massa gorda. Então, nesse caso, vai se dar preferência a carboidratos de maior digestibilidade, com maior tecido, com maior quantidade de amido digerível e uma menor quantidade de amido resistente. Ao contrário, se eu tenho um indivíduo obeso, eu tenho que dar preferência a alimentos com maior teor de amido resistente e preparos de alimento que me deem obesidade ou diabetes, que me deem um alimento com maior quantidade de amido resistente. Então, vocês veem como isso é complexo e como tem avançado a questão da ciência da nutrição, tá? A gente tem uma legislação, uma resolução que chama-se RDC de 2001, bem antiga, associada ao Ministério da Saúde, que define o que é fibra, né? Que está de acordo com isso que a gente falou, de acordo com os métodos publicados pela AOAC. O que é isso? Isso aqui são os métodos padrão para análise de composição de alimentos. E você vê que na nossa resolução já inclui aqui o amido resistente. Apesar da gente ainda ter essa diferenciação, já é qualificado como esses produtos que são resistentes à digestão e, portanto, eles acabam se enquadrando na definição de fibra. E ainda existe, então, por alimento e por preparo, essa diferenciação, aqui, como eu falei para vocês, está escrito RS, que é de Resistant Starch. Eu falei errado ao contrário antes, né? Não é SR, é RS. Tipo 1, 2, 3, 4 e 5. E aí vem dizendo para cada um qual que é mais resistente e qual é a menos resistente, verificando-se que daqui até aqui eles vêm falando em qualidade e também falando com relação ao preparo, sendo que essa categoria 5 ela foi incluída posteriormente, que está relacionado também a esse processo que envolve aquecimento, resfriamento, uso de lipídios, ceras, etc., principalmente para alimentos industrializados. Então, está aqui as definições desse tipo de amido resistente por alimentos. Isso aqui é mais para conhecimento de vocês, para quem tiver interesse. E aí chegamos ao ponto relacionado à saúde, de por que eu estou falando tanto sobre isso. A questão dos ácidos graxos de cadeia curta, também conhecidos como AGCC em português. Em inglês eu esqueci, Fat Acids. Como é que era? Não importa, esqueci. Mas o termo em inglês também são 4 letras, só que em inglês agora não estou lembrando qual é. Tem importância. Os ácidos graxos de cadeia curta são os produtos da fermentação microbiana
no intestino, ok? Então, nós sempre estamos produzindo esses ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos fazem parte da nossa nutrição, não somente pelos ácidos em si, que vários deles a gente absorve e acaba utilizando como nutrientes, como também para a manutenção do pH dentro do intestino, e isso, então, vai direcionar, de novo, o tipo de microbiota que está ali, mas não somente isso. Isso vai favorecer ou desfavorecer a absorção de diversos nutrientes, pois isso vai influenciar diretamente no transporte de nutrientes, ou seja, nas proteínas de membrana presentes no intestino. Ok? Bom, desses ácidos graxos de cadeia curta, os mais representativos nesses termos que eu acabei de dizer são esses três: o acetato, o propionato e o butirato, tá? Inclusive, as bactérias que fazem esse processo, elas geralmente levam um nome, são espécies associadas a esses produtos, tipo Acetobacter, Propionobacter e por aí vai, tá? Tem se verificado, isso se mantém dessa forma, que desses três ácidos graxos, aqueles que produzem maior efeito benéfico com relação, principalmente, à inibição de células aparecimento e crescimento de células cancerígenas na região do cólon, o maior representante seria o butirato. E aqui a gente tem 4 classes de polissacarídeos do tipo fibra, que a gente consome normalmente nos alimentos, tá? A arabinogalactana, a xilana, a pectina e aqui o amido, lembrando que aqui a gente está falando do amido resistente. Então, repare, todos eles produzem os 3 tipos de ácido graxo de cadeia curta. No entanto, aquele que tem a maior produção de butirato, que é esse que é considerado dos mais benéficos, é justamente o amido resistente. Nenhuma das outras fibras tem esse papel de produção tão eficaz quanto o amido resistente, tá? E aqui tem uma lista com uma série de alimentos, justamente fazendo essa comparação de quanto os tipos de alimento e a forma como eles são preparados vai dar maiores ou menores quantidades desses ácidos graxos necessários para a nossa nutrição, tá? Por que a gente está falando sobre isso? Porque é muito, muito comum, sempre foi até hoje, desde que se começou no século passado, com a busca na redução dos carboidratos da dieta. De novo, não estou falando de sacarose, eu estou falando de carboidrato de polissacarídeo, ok? E amido, especificamente. Vem povoando, talvez desde a década de 60 ou 70 do século passado, dietas altamente restritivas, com remoção de todo e qualquer tipo de alimento de origem amilácea da dieta. Chamados low carb, no carb, etc., coisas que continuam existindo, mudam os seus nomes da dieta, era a dieta do Dr. Atkins, agora é dieta cetogênica, dieta isso, dieta aquilo, mas no final acaba afetando da mesma forma, principalmente as nossas queridas bifidobactérias, que são essas que eu estou falando, que vão fazer essa regulação e essa produção de ácidos graxos necessários para a nossa saúde em geral, tá? Vale dizer, como eu estou falando desde o início, que quando você mexe na microbiota, você acaba afetando toda a saúde do indivíduo. Portanto, de novo, qualquer tipo de dieta só pode ser feito com um nutricionista e um nutricionista especializado que entenda essas questões para que não incorra-se em erro. Adianta nada o sujeito perder 20 quilos em 2 meses e depois ficar todo cheio de problemas, inclusive incorrendo em efeito sanfona, ou seja, ganho de peso rápido, e pior, ele era antes um gordo mais ou menos saudável e depois ele vira um magro extremamente doente, com coisas que às vezes são irreversíveis, tá? Bom, e aqui, basicamente, explicando desses benefícios, além desse que eu falei, tem essa coisa desses ácidos graxos estimularem o fluxo sanguíneo para o colo
inibição de crescimento de bactérias patogênicas, porque a gente também as tem, mas quando está tudo equilibrado, elas estão lá em quantidades pequenas, sem causar mal para a gente, e estímulo da microbiota saudável, porque as bactérias elas vivem em regime de competição. O auxílio, como eu falei para vocês, de diversos minerais, principalmente desses minerais que vêm agregados a outros compostos orgânicos presentes nos alimentos de origem vegetal, e também tem essa questão importante. Ela reduz os ácidos graxos de cadeia curta e as alterações de pH promovidas por eles ajudam a evitar a absorção de alguns compostos tóxicos, inclusive esses que são considerados carcinogênicos, tá? Então, o que a gente entende é que existem probióticos e pré-bióticos para resolver esses problemas relacionados à microbiota, à disbiose, tá? Pré-bióticos são justamente essas fibras desejáveis. E os probióticos é quando você faz o consumo da bactéria viva, ok? Alguns alimentos, tipo alguns iogurtes, já vêm com probióticos, mas isso é vendido em farmácia, tanto pré-biótico quanto probiótico. Mas o ideal não é nunca fazer o consumo daquilo isolado, a não ser em caso de urgência. Por exemplo, fazer uso de um probiótico quando se faz uso de antibiótico. Então, é necessário, a pessoa está com uma infecção respiratória grave, vai fazer uso de um antibiótico, isso vai matar a bactéria que está patogênica, mas vai matar também sua microbiota. Então, você já faz a reposição para evitar possíveis problemas. Por isso é tão comum que as pessoas, quando fazem uso de antibiótico, tenham diarreia, né? Por essa mortandade das bactérias que você não desejaria. Então, você faz esse uso junto. Mas, tirando isso, para manutenção do indivíduo saudável, com todas as condições que ele deve ter, fazer uma nutrição equilibrada já deverá garantir, dentro de todos os parâmetros que eu falei até agora, que essa microbiota fique saudável e o organismo como um todo fique também. E aí inclui-se esta manutenção do amido da dieta preparado de forma adequada para a sua finalidade. Bom, e aqui a gente tem essa questão da influência da fibra sobre o índice glicêmico, já vem falando disso há algum tempo. O índice glicêmico é o nível de glicose no sangue e a resposta glicêmica é esse índice medido em função do tempo, tá? Isso, às vezes, alguns autores vêm questionando a validade disso, mas, óbvio, a gente tem que sempre levar em consideração que o índice glicêmico de um determinado alimento, ele deve ser considerado obviamente, de acordo com as quantidades que são consumidas, tá? Então, existem uns valores tabelados para quantidades de alimentos preparados de determinada forma, e a gente só deve levar em consideração uma tabela de índice glicêmico que leve em consideração esses pontos que eu estou falando, tá? Então, o que é considerado um alimento de alto índice glicêmico? É aquele que vai promover, como eu disse a vocês, uma rápida elevação da glicemia num curto espaço de tempo. Então, aqui a gente está acompanhando nesse gráfico 2 horas após a ingestão de um alimento contendo carboidrato tipo glicose, e nesse eixo a gente está avaliando a glicemia, ou seja, a quantidade de glicose no sangue em miligramas por decilitro. Um alimento com alto índice glicêmico, ele atinge o pico máximo de elevação da glicemia. Aqui você vê que ainda está num índice razoável para uma situação pós-prandial, mas esse índice ele é alcançado cerca de pouco mais de meia hora após a refeição. E verifica-se que, obviamente, como ele é absorvido rapidamente, ele rapidamente decai. Então, quando aqui ocorre esse decaimento e essa pequena elevação, considere que a partir daqui não é mais a glicemia com a glicose que veio da dieta, e sim uma restauração da glicemia a partir das vias glicogênicas, ou seja, degradação de glicogênio, glicogenólise e gliconeogênese ocorrendo em coisa de 1 hora e pouco após a refeição. Por que que isso é ruim? Porque você fez uma refeição de alto valor glicêmico, de alto valor calórico, e, no entanto, em um intervalo curto de tempo, ou seja, em menos de 2 horas, você já vai estar usando vias gliconeogênicas e glicogênicas.
O que significa? Significa que aqui você teve um pico de insulina e aqui você já começou a ter uma ação de glucagon. Glucagon é o hormônio associado ao jejum. Significa dizer que a partir desse tempo a pessoa já vai começar a sentir uma leve fome. E isso vai fazer com que ela queira logo consumir outro alimento num curto espaço de tempo. É esse tipo de coisa que acaba conduzindo a um comportamento de hiperfagia, ou seja, o consumo excessivo de alimentos durante intervalos de tempo curto, que vai fazer com que isso se repita ao longo do dia em várias pequenas refeições e grandes refeições, com vários picos de insulina associados, que vão conduzir à obesidade e ao diabetes. No entanto, se você faz o consumo de um alimento com o mesmo índice calórico, inclusive, às vezes, com a mesma quantidade de glicose que você tinha nesse alimento, mas esse alimento está rico em fibras, ou porque você preparou de uma forma que aumentou o teor de amido resistente, ou porque você consumiu isso junto com uma série de outros vegetais ricos em fibras, a gente observa que no mesmo tempo, primeiro, nunca se atinge esse pico de insulina igual, tá vendo? De insulina, desculpa, aqui de glicose, mas obviamente isso vai se refletir nas quantidades de insulina, então aqui vai produzir mais insulina, aqui menos insulina. Como? A variação ela é muito pequena na glicemia no período de 2 horas. Então, isso ela vai se manter durante mais tempo, você não vai ter esse sobe e desce de insulina e glucagon, e a sensação de saciedade ela vai ser mais prolongada. Significa dizer que o indivíduo vai levar mais tempo para sentir fome e querer se alimentar novamente, tá? Então, tabeladamente, o que a gente faz, nem sei se existe a palavra, em termos de composição de alimentos, de acordo com o seu índice glicêmico, se tem as tabelas e que dividem os alimentos em índice glicêmico alto, médio e baixo. E para ser considerado índice baixo, seria um índice glicêmico abaixo de 55, ou seja, 55%, e alto acima de 70%. Aqui, então, é só ilustrando mais bonitinho, né? Como seria uma taxa rápida de absorção e uma taxa lenta, essas questões todas que eu acabei de comentar, aqui ilustrando, né? A digestão do amido e a forma de absorção ao longo do intestino. Aqui também, aqui já tem comparando um exemplo de 2 alimentos iguais, preparados de forma... não, mentira, aqui são 2 alimentos diferentes, são 2 alimentos diferentes, aqui que está comparando o preparo. Então, aqui, ó, observe, aqui é glicose pura, tá? O que é isso? Eu pego uma solução de glicose numa concentração conhecida e acompanho em 2 horas como é a variação da glicemia, tirando pontos de tempos em tempos. Aqui, eu tenho batata com alto índice glicêmico, ou seja, por exemplo, uma batata cozida. Repare que a variação da glicemia é igual à de glicose pura, ou seja, a absorção de uma batata preparada com um alto índice glicêmico vai ser semelhante ao tomar glicose pura. Aqui embaixo eu tenho um tipo de macarrão, que é o noodle. Noodle, para quem não sabe, esse é macarrão frito, que é aquele macarrão japonês, que aqui no Brasil a gente conhece como miojo. E por ele ser preparado e frito, ele tem um índice glicêmico menor. Ah, mas é bom comer? Não, não é bom comer. Eu só estou falando em termos de índice glicêmico. A forma de preparo vai modificar e vai dar conteúdo de amido resistente maior, e a própria gordura vai fazer com que haja uma absorção lentificada, fazendo com que ele tenha um índice glicêmico menor do que o da batata cozida, por exemplo, tá? Então, aqui está a tabelinha dos índices glicêmicos, e aqui sim, agora sim. Tipos de batata, aqui está variando só qualidade de batata, então é tudo tipo batata inglesa, tá? Só que essa Rousset é uma batata que a gente não tem aqui, a inglesa é essa que a gente costuma ter em casa, que a gente faz batata frita, e batata vermelha é uma outra. Então, aqui já há diferença entre as qualidades de batata, e como a gente falou, de amilose e amilopectina. Então, isso já faz diferença. E a forma de preparo, veja, purê de batata instantâneo,
tem um índice glicêmico maior do que a batata assada no forno ou no micro-ondas. Então, só a forma de preparo aqui faz com que eu saia de um índice glicêmico alto para um índice glicêmico médio, e isso já faz diferença nesse padrão, como a gente observou aqui. Batata vermelha cozida tem um índice glicêmico altíssimo. Se eu faço o cozimento dela, refrigero e como gelada, ai, comer gelada, igual a gente come maionese de batata, por exemplo. É batata cozida com maionese, que é gordura, então já diminui o índice glicêmico, e geralmente a gente come ela fria. E isso faz com que o índice glicêmico fique próximo do baixo, ou baixa, né? Porque aqui é mais ou menos 5. E aqui, ó, batata frita, para vocês verem que eu não estava mentindo, batata frita em relação à batata cozida tem um índice glicêmico médio, mais para o baixo, né? Então, preferências. E essa tabela aqui, ela é muito bacana, porque ela resume essas coisas que eu vim falando, né? O que vai influenciar na redução do índice glicêmico, com relação aos teores de amilopectina e amilose, a proporção de monossacarídeos, quando o amido tem, quando o polissacarídeo é rico nesse ou naquele composto, isso vai diferenciar, e se tiver presença de outros monossacarídeos, como no caso a frutose, isso vai alterar o índice glicêmico do alimento, apesar que o índice glicêmico da frutose ele é menor do que o da glicose, mas ele é considerado também. A gordura que identifica o esvaziamento gástrico, está aqui o exemplo da batata que eu falei. Amido versus nutrientes. Então, por exemplo, proteína, alguns aminoácidos estimulam aumenta a secreção da insulina. Então, por exemplo, a gente observa no leite. Inibidores de alfa-amilase. Isso é considerado, às vezes, um fator antinutricional, quando isso é uma quantidade muito grande e impede a digestão, como eu falei lá no início da aula. Mas, se está numa proporção adequada, isso vai ser interessante para reduzir o índice glicêmico e lentificar a absorção. Então, lecitinas, que estão presentes no grão de soja, alguns fitatos, que são derivados do ácido fítico, presentes em sementes e grãos integrais, são agentes que inibem a alfa-amilase, e inibindo a alfa-amilase, ela obviamente diminui, como consequência, a digestibilidade do amido. O aprisionamento físico, com os revestimentos fibrosos, por exemplo, feijões e sementes, mas isso se aplica também aos próprios grãos. A acidez no alimento, então um alimento que seja produzido com vinagre, por exemplo, como um vinagrete, ele acaba por retardar o esvaziamento gástrico e diminui também a digestão do amido. Os processos de gelatinização, quanto mais gelatinizado, mais digerível, quando menos gelatinizado, menos digerível, e o teor de fibras outras associadas àquele alimento. E com relação ao aumento do índice glicêmico, forma física. Farinhas. Então, por exemplo, a farinha de mandioca é um bom exemplo disso. A gente tem diferentes granulações da farinha do amido. Algumas são mais grossas, outras são mais finas. A farinha mais fina, ela tem uma digestibilidade maior do que a farinha mais grossa. E, consequentemente, o inverso é verdadeiro. E os métodos de processamento, esses que ocorrem na indústria com relação ao preparo de alimento, como eu já falei, que podem causar formas mais fracionadas do amido, mais cozidas, mais gelatinizadas, etc, 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 fazendo com que ele seja mais digerível. Ok, e agora a gente vai entrar, não hoje, na digestão dos lipídios, é a nossa próxima aula. A gente vai precisar marcar mais uma ou duas aulas online, mas é o que vier primeiro, né? Como semana que vem a gente vai ter feriado, então, provavelmente, quinta-feira que vem, vocês vão me ver de novo para a segunda parte dessa aula. Tá certo, pessoal? Dúvidas? Dúvidas, vocês podem tirar. Pode parar a gravação se quiser. Pessoal, vocês preferem que eu pare agora ou se alguém tiver alguma dúvida eu gravo também para ficar registrado, não sei.
Eu acho que o povo abriu, botou a aula aqui aberta e foi fazer outra coisa qualquer. Ah, pronto, eu tô por aqui, Não, viu? professor, eu tô aqui. Eu tô viu? por aqui. Deixa eu também, viu? Tô por aqui. Deixa gravando ainda, porque se alguém perguntar alguma coisa, a explicação serve de conteúdo, né? Tá bom. Alguma dúvida? Todas? Nenhuma? Cale-se agora, fale agora, cale-se para sempre, porque eu tenho que almoçar. Falando tanto de nutrição e tudo errado. Ficamos anestesiados. Ah, meu filho, é denso e vai ficando pior, né? É um mundo. Eu também estou querendo ir comer. Ninguém tem mais dúvidas? Tem mais dúvida? Não. Ninguém tirou dúvida? Só João e Léo? Bora comer, professora. Oi? Bora comer. Então tá bom. Então vamos nos nutrir. Agradeço a presença de todos. Quem tiver perdido a oportunidade, sinto muito. Assista a gravação depois, tá? Eu vou depois baixar. Ainda estou devendo outro vídeo, né? Que eu tenho que editar, mas eu não tive tempo. Mas eu vou fazer isso agora. Tá bom, gente? Um beijo